O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém e no templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: qual o sinal que nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós celebramos a dedicação da Basílica do Latrão. E como eu disse no início, ela é para nós a Igreja Mãe. É a primeira basílica que foi dada pelo imperador Constantino, logo após a sua experiência com Deus. E por isso que nós celebramos com alegria a dedicação dessa basílica. A primeira leitura, ela vai nos mostrar algo importante em relação à nossa fé e especialmente à nossa experiência de igreja. De onde vem a vida? Quando eu meditava nesse texto, dessa visão que o profeta tem do templo e da água que brota do lado do templo, desse rio, eu ficava me perguntando de onde vem a vida. E essa primeira leitura, ela vai nos ajudar a entender de onde vem a vida. Vai nos ajudar a compreender que a vida vem do templo de Deus. A vida vem da experiência que nós fazemos com o Senhor, que se revela no templo, que revela a sua glória no templo. Então essa água que o profeta vê e que vira um rio, e esse rio, se a gente for ler a leitura toda, a liturgia pegou alguns versículos, nós vamos percebendo que essa água vai aumentando até o profeta precisar nadar para atravessar aquele rio. Mas vai dizendo que traz vida, que traz frutos. Essa experiência da vida, ela não vem do palácio real, ela não vem da riqueza do palácio. A visão que o profeta tem é: a vida brota do templo. Ela não vem de um edifício do governo, ela vem da experiência no templo, da experiência com Deus, da experiência da presença. O mais interessante é que geograficamente a cidade santa de Jerusalém, o templo, ela não é banhada por um rio, ela não fica às margens de um rio. Então é uma visão espiritual que revela um tempo, que revela uma graça, que revela algo que nós hoje precisamos entender. A igreja é essa nova Jerusalém. A igreja é o templo onde Deus habita e de onde flui essa água. Essa água que gera vida, essa água que traz fecundidade, onde nós recebemos o Espírito Santo. Você sabia, não sei se você sabe, abrindo um parênteses sem digressões,
Mas você sabia que agora nós estamos sendo batizados no Espírito Santo? Agora o Senhor está nos dando o Espírito Santo, porque a doutrina da igreja vai nos ensinar que quando nós vivemos os sacramentos, ordinariamente nós somos batizados no Espírito Santo. Existe a forma extraordinária, nós do movimento carismático, que participamos de grupos de oração, de encontros carismáticos. Extraordinariamente, aquela forma extraordinária, nós recebemos ali a efusão do Espírito Santo. Mas no sacramento da confissão, quando eu me confesso, hoje eu me confessei, eu recebi o batismo do Espírito Santo. Na Santa Missa, quando a gente participa da missa, nós somos batizados no Espírito Santo. Então essa água que jorra para a vida eterna, ela vem da igreja como um rio caudaloso, como um rio fecundo, como um rio que flui. É da igreja que flui o poder de Deus. É da igreja que flui o poder vivificador do Altíssimo, o poder que dá vida a nós. Quem aqui já fez uma experiência assim? Você chegou mal na missa e você saiu da missa restaurado. Levanta a mão para dar testemunho. Vamos aplaudir. É isso que o profeta vê. Um rio que traz vida, um rio que traz cura, um rio que traz frutos de vida. Se eu disser para vocês que eu cheguei aqui descansado, não, eu cheguei esgotado. Eu estou esgotado, eu estou cansado. Mas quando eu começo a celebrar a missa, é uma delícia. É uma experiência extraordinária. Parece que eu não tenho cansaço algum. Parece que eu tive 3 noites de sono para descansar do fuso horário da Europa, que eu estava numa peregrinação, num congresso internacional. Parece que eu não viajei depois que eu cheguei do congresso para pregar um outro encontro. Não. O descanso, a presença de Deus está nessa cidade celestial, nessa cidade de Deus que é a igreja. Fala para quem está do seu lado, a igreja é a cidade de Deus, habitando nessa terra, já e ainda não em plenitude, mas já, o reino de Deus já acontece, amém? Vamos aplaudir essa graça da igreja. É por isso que nós estamos celebrando a dedicação de uma basílica. A igreja é dela que flui a vida em abundância prometida por Jesus. Deixa eu abrir um parênteses. Não seja imaturo em olhar para os pecados dos membros da igreja e falar, não, a igreja não serve. Não é a igreja que está cometendo os pecados, somos nós, os membros da igreja. É diferente, a igreja é santa, pura, sem ruga, sem mancha, e o Senhor virá buscar essa igreja nos fins dos tempos. A sua esposa. Talvez você fale assim, eu não quero ser católico, eu não vou na igreja. Não, eu vou responder para você com a frase de um arcebispo chamado Fulton Sheen, que está num processo de beatificação. Ele dizia assim, se você diz que na igreja está cheio de hipócritas e é por isso que você não vai na igreja, eu quero dizer para você, na igreja tem lugar para mais um seu hipócrita, pode vir. Vamos parar de maturidade espiritual, a gente precisa amadurecer e entender a instituição igreja, ela é santa, os homens podem errar, os homens podem cometer escândalos, os homens podem pecar, mas a igreja continuará sendo a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, aquela que Ele desejou, aquela que Ele instituiu, e é por ela que nós vamos ser santos, e é por ela que nós vamos encontrar a salvação, e é nela que está a abundância de vida. Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então eu quero dizer para você, se algum membro da igreja te feriu, te decepcionou, eu como membro da igreja estou te pedindo perdão. Se alguém te decepcionou, eu como membro da igreja estou te pedindo perdão. Porque assim como aquele que te decepcionou, eu também sou membro da igreja. E eu estou dizendo, nos perdoe pelas nossas falhas, fraquezas e decepções. Mas não caia na tentação de sair da igreja, porque é aqui que flui a vida de Deus. É daqui.
É daqui que vem essa água que cura, que traz frutos, que traz fecundidade, que purifica, que nos lava cotidianamente. É nela que vai se cumprir a palavra de Jesus: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Nela nós temos todos os meios para a nossa salvação. Existem outras denominações cristãs, eles têm lá as sementes do verbo, têm a palavra, eles confessam Jesus Cristo como Senhor, mas na Igreja Católica Apostólica Romana, nós temos todos os meios para a nossa salvação. Nós temos os sacramentos, nós temos a Virgem Maria, nós temos a comunhão dos santos, nós temos a unidade, a comunhão, num só Senhor, numa só fé, num só batismo. Nós temos Pedro, o apóstolo que Jesus entregou o cuidado da igreja, a promessa de que as portas do inferno não prevaleceriam, não venceriam, está sobre a Igreja Católica. Se você quer vencer o inferno, aqui é o seu lugar, seja bem-vindo. É debaixo desse teto, é nesta igreja. Pisa aí no chão, deixa eu ouvir um barulho. É no chão dessa igreja que está a promessa de Jesus Cristo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Chupa essa, diabo. O inferno não poderá vencer a igreja. Não poderá vencer. E você como católico tem que se alegrar. E você como católico tem que saber que é aqui que você está protegido. Não é fazendo um pirlim-pim-pim, uma oração em qualquer lugar aí que você está protegido, não. A promessa que Jesus Cristo fez está na igreja dele, a Igreja Católica Apostólica Romana. E você precisa assumir isso. Eu preciso assumir essa verdade. É aqui que ele fez a promessa, porque foi diante da profissão de fé de Pedro que ele fez a promessa. Amém? Então dá um sorriso para esse irmão que está do seu lado e diga: é nós, meu irmão, no lugar certo, na igreja de Cristo. E aí eu quero perguntar algo para nós, que eu me perguntei: como nós temos nos comportado na igreja? Será que nós somos como aqueles vendilhões do templo? Você viu o que Jesus fez? Jesus trançou um chicote, foi ele mesmo. Ele não comprou um chicote numa lojinha que tinha lá na cidade de Jerusalém, não. Ele trançou um chicote. E ele expulsou os vendilhões do templo, os bois, as ovelhas e as pombas. Por quê? Queria dizer para você que esse lugar onde nós estamos é sagrado. E diante do barulho do mundo, nós temos perdido a noção do sagrado. Às vezes a gente senta um do lado do outro e começa a tricotar. O lugar da gente tricotar é na praça, não é na igreja, não. Aqui é lugar de silêncio e de adoração. Sabe por que Jesus expulsa os vendilhões do templo? Porque a gente às vezes quando imagina o templo, a gente acha assim: eles estavam aqui dentro da igreja, né? Na nave da igreja. Não, a nave era o lugar onde os judeus adoravam. Os pagãos adoravam no átrio dos gentios. E era lá no átrio dos gentios que os pagãos estavam tentando orar e adorar. E aquela bagunça estava impedindo aqueles homens, aquelas mulheres pagãos que queriam adorar o Deus verdadeiro, que estavam renunciando à idolatria, adorar. Então Jesus faz o chicote. Eu quero pedir a Jesus: faça o chicote se nós estamos nos comportando como vendilhões no templo, se nós estamos bagunçando a sua casa, que é a igreja. Faz um chicote. Pode dar em mim, Jesus. Que eu não quero bagunçar aquilo que é santo. Seja com a minha vida, ou seja com o meu comportamento. Faz o chicote. A igreja é um lugar sagrado. A igreja é um lugar de adoração. Jesus está consumido pelo zelo. É o Salmo 69 que está acontecendo aqui naquela hora. O zelo pela tua casa me consome. E a purificação do templo
ela é lembrada nos 4 evangelhos, mas o interessante, o evangelho da dedicação da Basílica do Latrão é de São João. João é o único evangelista que coloca esse fato no início da vida pública de Jesus. Aqui é o primeiro ano. Se você for ler Mateus, Marcos e Lucas, isso acontece no momento final, nos últimos momentos, onde os judeus depois vão tentar matar Jesus. Mas aqui ele coloca no início, porque ele quer mostrar exatamente que Jesus veio estabelecer uma nova aliança. E é por isso que ele expulsa dali as ovelhas, as pombas, o que estava sendo vendido, aquele comércio que estava acontecendo, porque os cambistas estavam roubando do povo de Deus, colocando um valor acima, e a expulsão dos animais, dos bois, das ovelhas e das pombas, simbolizava ali o fim dos sacrifícios do templo. E quando Jesus age com dureza, ele já está mostrando que não ficará pedra sobre pedra daquele templo. No ano 70, depois de Cristo, Jesus morre no ano 33. No ano 70, o templo é destruído e até hoje não foi construído. Só tem o muro das lamentações. E aí Jesus diz, o sinal que eu dou é isso: destruir esse templo, que é o meu corpo, e eu reconstruirei em 3 dias. Em 3 dias eu ressuscitarei. Mas eles não têm visão espiritual, não conseguem entender o que está sendo dito. Mas foi demorado 46 anos para construir essa edificação, e você está dizendo que em 3 anos você vai reconstruí-lo? E Jesus está mostrando ali o motivo que aquele templo ia ser destruído, porque eles tentaram destruir o templo de Deus, que era ele, a glória de Deus revelada. Mas alegoricamente, Orígenes, que é um estudioso, um catequista, ele vai dizer assim: o templo é a alma indisciplinada. Quem aqui tem uma alma indisciplinada, escuta. Repleta de animais e de cambistas, mas de apegos mundanos e sem importância. Cristo deve expulsar esses apegos com o chicote da doutrina divina, para tornar possível a adoração espiritual. Então, se você tem uma alma nesse sentido de indisciplina, se você vive um mundanismo, se você muitas vezes quer Deus e ao mesmo tempo quer o mundo, quer viver a palavra e ao mesmo tempo quer viver as realidades que o mundo prega, nosso Senhor hoje quer fazer um chicote e expulsar da nossa alma aquilo que está manchando a nossa alma. Um santo da igreja vai dizer assim: cada vez que nós entramos na igreja, nós queremos encontrá-la tal como nós devemos dispor as nossas almas. Verdade ou não é? Se você chegasse aqui nessa paróquia, ela estivesse toda suja, você não ia sair comentando: nossa, que sujeira, né? Ela está limpinha. A gente não quer encontrar a igreja limpa? Sim ou não? O santo vai dizer assim: cada vez que nós entramos na igreja e queremos encontrá-la tal como devemos dispor as nossas almas. Queres ver bem limpa a basílica, a igreja? Não mancha a tua alma com as nódoas do pecado. Se desejas que a basílica seja luminosa, olha como está iluminada essa igreja. Se desejas que a basílica seja luminosa, não esteja nas trevas, mas que em nós brilhe a luz das boas obras, como disse o Senhor, e seja glorificado aquele que está nos céus. Assim como tu entras nesta igreja, assim quer Deus entrar em tua alma, conforme Ele prometeu. E habitarei e andarei entre eles. Deus, assim como você entrou nessa igreja, Ele diz para você nessa noite: filho, filha, eu quero entrar na sua vida, no seu coração. Eu quero transformar tudo. Eu quero dar sentido a tudo. Eu quero renovar a sua vida. Eu quero iluminar a sua vida. Eu quero purificar você. Se você deseja, coloca a mão no seu coração e fala agora para Jesus:
do seu desejo de experimentá-lo. Fala para Ele agora. Fala: Jesus, assim como eu entrei nesse templo, eu vim aqui para te adorar, eu te convido agora a entrar na minha vida, no meu coração, nesse templo que sou eu, a permanecer na minha vida, a caminhar comigo. Peça para Ele caminhar com você agora. Cada passo que você der, onde você estiver, diga para Ele: caminha comigo, esteja comigo. Assim como eu entrei nesse templo, entra na minha casa, entra no templo da minha vida, da minha história, muda a minha existência, me purifica dos pecados, dos vícios, das doenças espirituais. Jesus, entra agora e dissipa toda a treva, tudo aquilo que estava na escuridão, que a sua luz possa brilhar agora no nosso interior. Marcas, feridas, decepções, mágoas, ressentimentos. Vai curando tudo agora com a sua presença. Vai iluminando cada cômodo desse templo que sou eu. Vai adentrando agora e expulsando tudo aquilo que em mim não te agrada. O Senhor já fez o chicote da doutrina divina. Então vai agora expulsando aquelas paixões que têm me dominado. Vai agora expulsando aquele mal que eu tenho escolhido fazer. Vai agora, Senhor, expulsando de mim o ódio, a raiva, a mágoa, o ressentimento. Vai expulsando de mim a mentalidade desse mundo, a adequação da minha vida às ideologias desse tempo. Vai expulsando de mim agora tudo aquilo que não te agrada, para que a minha casa seja uma casa de oração, para que o templo que sou eu seja um lugar de adoração, onde as pessoas veem a luz do Senhor refletir. Diga para Ele: obrigado, Jesus, porque eu entrei na sua casa, e agora o Senhor entra na casa da minha vida, da minha história. Mas diga para Ele, levanta a sua mão direita e diga: entra também lá na minha casa, como eu entrei na sua casa. Permaneça lá na minha casa, como eu estou aqui. Visita os meus, como eu vim te visitar. Mas coloca a mão no seu coração e diga: mas permaneça comigo, Senhor. Eu quero andar contigo. Amém. Pode aplaudir esse Deus que leva a sério a sua oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.